Olá pessoal, sou Franca Taídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixe o like, se inscreva no canal, curta, compartilhe, né, porque é muito importante para a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube e a ampliação do canal para que nós tenhamos mais materiais e tenhamos mais condições de gravar e mostrar uma verdade histórica, né? E essa verdade histórica que vou falar hoje é sobre o nascimento do liberalismo e da cortina de ferro, tá? Muita gente diz que a Segunda Guerra Mundial, né? E aí quase toda a população do planeta, do mundo ocidental, acredita nisso graças a uma vasta indústria cinematográfica norte-americana, né? Que mostra, por exemplo, que a Guerra do Vietnã, não é? Na verdade, os mocinhos eram os norte-americanos, aí mostra o filme Braddock, mostra o filme Rambo, né? E uma série de outros filmes que passam a imagem de que os Vietcongs eram os errados, não é? Assim como na Segunda Guerra Mundial, que o dia D foi a fase mais importante da Segunda Guerra. Mas vamos ao caso, não é? Durante os anos 30, não é? Houve um pacto de não agressão chamado Molotov-Ribbentrop, né? Entre os diplomatas soviético e o diplomata alemão, tá? E o porquê disso, né? Nos anos 30, depois da ascensão de Hitler, né, Stalin vai procurar alianças, né, na Europa, com a Inglaterra, com a França, e todas vão se negar, tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, o presidente do Banco Central inglês, em 34, diz, né, que a ascensão de Hitler era muito benéfica para a França, né? Aliás, para a Europa, porque protegia, né, o nazismo protegia a Europa de um mal maior, que era o comunismo. É, Winston Churchill, né, se dizia um grande admirador de Benito Mussolini e saudou a sua chegada ao poder. Ludwig von Mises, da escola austríaca, né, acreditava também que Mussolini seria um bem necessário para livrar a Europa do comunismo, né? E nos anos 30 há um pacto chamado Molotov-Ribbentrop, né, onde Stalin está a todo momento tentando apoio, né, buscar apoio é, das potências, né, da França, da Inglaterra, né, contra o, o avanço do nazismo, né? E como já disse, né, além de não conseguir, né, desse lado, né, do lado europeu anticomunista, não é, existia a negação, rejeitaram, né, o pacto, não é? Inclusive os Estados Unidos também, não é? Era contra, né, um pacto com os comunistas, né, acreditando que, né, numa guerra entre nazistas e comunistas, se os dois, se um tivesse que perder, que fosse os comunistas e não os nazistas, tá? E a história vai mostrar que eles estavam errados. Não aceito pacto, né? O pacto de não agressão de Stalin foi uma jogada, né, stalinista, né, jogada dos russos, genial, por quê? Né? Desde 1924, né, depois que Hitler escreveu Meu Kampf, Minha Luta, né, os russos sabiam, através do livro, que Hitler acreditava que a ampliação do território alemão germânico tinha que passar pela União Soviética, porque ele acreditava que os soviéticos eram uma raça inferior e usava, né, o conceito de exterminação do povo inferior, né, a solução final, baseado inclusive, né, na visão que os norte-americanos tiveram na marcha para o oeste, onde exterminaram a maioria de seus índios. Tá? Então, o mundo todo era contra uma aliança, né? Na América, a grande potência, o tio Sam, né? Como na Europa também eram contra. Tá? Então explode, né, em 1939 a Segunda Guerra Mundial, mas explode por quê?
a partir do momento que Hitler invade a Polônia, né? Até então, os aliados vão ficar, né, pianinho, inclusive vão aceitar as invasões de Adolf Hitler, mesmo tendo proibido, né, a ampliação do exército alemão na Batalha de aliás, no Tratado de Versalhes, em 1919. Quando Hitler começa a reivindicar territórios como áreas vitais, não é? Os europeus se calam, né, até a invasão da Polônia, porque o próximo país seria a França. Tá? Vale lembrar, né, que no começo da guerra, os russos seguraram entre 80% a 90% das forças soviéticas, não é? E as duas batalhas mais importantes que ajudaram a virar a guerra contra Adolf Hitler foram, em 1942, a Batalha do Volga e, em 1943, a Batalha de Stalingrado. Tá? Pensamos o seguinte sobre os franceses, por exemplo. Os franceses, a burguesia francesa, a burguesia que fez a Revolução Francesa, não é? Tinha tanto pavor do comunismo que criou-se até a República de Vichy, não é? Onde a burguesia apoiava, né, a invasão nazista, né, e onde a França assinou o Tratado de Rendição no mesmo vagão em que a Alemanha havia assinado o Tratado de Rendição na Primeira Guerra Mundial. Quando o dia D acontece, que é em 1944, né, já havia havido um recuo estratégico, não é, dos alemães, ao ponto em que os russos já estavam às portas de Berlim, né, estavam a poucos quilômetros do bunker de Adolf Hitler, que já estava dentro do bunker, né? Porque já havia perdido várias frentes de batalha e havia perdido vários pelotões da sua tropa, né, gigantesca, né? E aí é que está a ingratidão, porque se não há a intervenção da União Soviética, que vai chegar a Berlim, né, aquela famosa frase de Winston Churchill, nós nunca iremos se render, se tornaria uma balela. Por quê? Porque a Força Aérea alemã tinha poder, né, embora a esquadra de navios alemães não tinha poder de conquistar, né, a ilha, mas a Força Aérea fundaria a ilha tranquilamente, né, tanto que colocou aos escombros a Inglaterra. No dia D, não que começa a desocupação da Itália, Mussolini vai ser massacrado em praça pública, né? Territórios vão começar a ser tomados pelos aliados, mas o mais importante era Hitler, que já estava neutralizado pelo Exército Vermelho, tá? E a entrada dos Estados Unidos em 44, no dia 10, estratégica, não é? Só acontece depois do ataque de Pearl Harbor em 1943, e muitos dizem que os Estados Unidos sabia do proeminente ataque, né, a Pearl Harbor, e deixou acontecer para que a opinião dos Estados Unidos, a opinião popular, mudasse, né, em favor da guerra, né, para os Estados Unidos poderem ir para a guerra, para poder não deixar que o comunismo influenciasse toda a Europa, porque o mal a ser vencido era Adolf Hitler, o resto era mais fácil de se vencer, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, Winston Churchill cria a famosa frase, né, está nascendo uma cortina de ferro. Por quê? Porque o Winston Churchill é um aristocrata, né, ele havia sido defenestrado, né, da vida política inglesa depois da Batalha de Gallipoli, em 1917, onde uma frota imensa portuguesa, né, fora esmagada pela Alemanha, pelo Império Prussiano. Ele cria essa frase porque, né, é uma profunda ingratidão, porque né, tanto ele como Mises, todos eles foram protegidos pelo exército soviético. Tá? E aí nasce, né, a Guerra Fria, depois da famosa frase está nascendo uma cortina de ferro, cria-se a famosa Guerra Fria,
né, que começa com uma luta ideológica. A Guerra Fria é uma luta ideológica entre comunismo e capitalismo, né, e vai surgir várias guerras, e eu vou falar só em duas guerras, não é? Porque são várias batalhas que vão se dar, né, inclusive na América, e aí a gente pode falar depois as influências do comunismo e do capitalismo, né, do liberalismo na, no continente sul-americano, no continente sul-americano, mas na América Latina também, tá? América Latina como um todo. É, uma delas vai ser a Guerra do Vietnã, né? A Guerra do Vietnã ocorre porque a Revolução de Ho Chi Minh, né, leva ao Vietnã ao comunismo, né? A França vai tentar reagir, não vai conseguir. Os Estados Unidos entram na Guerra do Vietnã para levar o quê? A democracia norte-americana dos anos 60. É uma democracia que nos Estados Unidos, né, já nascia uma luta árdua de Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, Fred Hampton, Malcolm X, dentre outros, né, contra a segregação racial e a extrema desigualdade social nos Estados Unidos, tá? Que dá um outro vídeo depois, inclusive, né, do assassinato de Martin Luther King, né, do assassinato de Malcolm X, de Fred Hampton, dentre outros, tá? Mas a Guerra do Vietnã, né, os americanos queriam levar a democracia americana, onde nos Estados Unidos um negro tinha que entrar no ônibus e sentar atrás e o branco na frente. Quando os assentos estivessem todos cheios, né, um negro tinha que levantar para um branco sentar. Essa era a democracia dos Estados Unidos de extrema desigualdade. Tá? E vai gerar, inclusive, o assassinato do clã Kennedy. Né? A gente vai falar um dia sobre isso. A Guerra do Vietnã foi perdida, né, pelos Estados Unidos. A primeira vez que os Estados Unidos perdem uma guerra, né, a Guerra do Vietnã, né, inclusive pelas táticas de guerrilha travadas pelo Vietnã. Tá? Outras guerras acontecerão, por exemplo, a guerra do Afeganistão, que começa em 78, né, com uma rebelião comunista que toma o Estado, né, é um Estado que tem um forte domínio religioso dos islâmicos, né, e há uma reação dos mujahidins. Quem são mujahidins? São grupos religiosos e principalmente de extrema religiosidade, tá? Um dos soldados famosos, né, dos mujahidins é Osama Bin Laden. Quem vai financiar Osama Bin Laden, né? A França, os Estados Unidos, a Inglaterra, né, na batalha de resistência contra o comunismo, né? Essa guerra começa em 78, né, e vai durar até 1986, né, quando a União Soviética, já no governo de Mikhail Gorbachev, em 87 resolve retirar totalmente o exército russo de lá. E o que vai acontecer com os mujahidins que os Estados Unidos apoiavam? Vão serem abandonados, e daí criou-se o ódio de Osama Bin Laden aos Estados Unidos, porque eles foram barbaramente massacrados e Osama Bin Laden passou a ser inimigo, né, mortal dos Estados Unidos, e que foi responsável pelo ataque às Torres Gêmeas, ao Capitólio, né, e não conseguiu atacar a Casa Branca em 2001, naquele fatídico 11 de setembro. Outras guerras que os Estados Unidos, né, impuseram, né, em nome da sua democracia foi contra Muammar Gaddafi, né, o acusando de ditador, não é? Porque Muammar Gaddafi não queria ceder aos caprichos do domínio comercial dos Estados Unidos, de olho no petróleo, né, da Líbia. Né? Mataram Muammar Gaddafi, mataram Saddam Hussein. Ah, mas Saddam Hussein era ditador? Tá bom. Na Arábia Saudita existe uma ditadura de 1000 anos e nunca foi mexida pelos Estados Unidos, porque é um regime colaboracionista, né, dos Estados Unidos. Como o Iraque, os Estados Unidos vão utilizar o Iraque, né, na guerra Irã-Iraque, depois da revolução de Ayatollah Khomeini, que tira um governo colaboracionista, vendilhão, do Irã,
que é subserviente aos Estados Unidos, aí Ayatollah Khomeini faz a revolução, os Estados Unidos armam o Iraque para a guerra Irã-Iraque. Até aquele momento Saddam Hussein era necessário, tá? A guerra terminada, né, entre Irã e Iraque, o Saddam Hussein deixa de ter utilidade. Então, força-se a ele ser um colaborador para o fornecimento de quê? Petróleo. Tá? Como Saddam Hussein, né, embora seja um ditador, né, mas como disse, a Arábia Saudita também tem ditador, né, os Estados Unidos criam aquela famosa argumentação de que o Saddam Hussein tem armas de destruição em massa, invadem os Estados Unidos, destroem os Estados Unidos, invadem o Iraque, destroem o Iraque, e até hoje o Iraque vive em guerra civil. Assim como no Afeganistão, né, invadem o Afeganistão, né, destroem o Afeganistão, procurando Osama Bin Laden, que eles tinham abandonado, não é, a própria sorte, e destroem também, né, o Afeganistão. E isso mostra o quê? Não é? Mostra-se que mesmo, né, mesmo a União Soviética tendo salvado, não é, a Europa do domínio de Adolf Hitler, não é? O comunismo é odiado pelas nações burguesas, né? A França, pela Alemanha, aliás, pela França, pela a Inglaterra. Por quê? Porque o comunismo defende o quê? Uma partilha, né, ou o fim do Estado. Por quê? Né? A emancipação da raça humana, né, e onde não existiria classes sociais, né, e que a burguesia abomina isso porque ela trabalha para a construção, para o assalto do Estado desde a criação dos burgos, não é? Lá no começo do século XI, XII, não é? Quando a peste negra e quando as cruzadas eliminam boa parte da Europa, vai haver as fugas de camponeses para as cidades mortas e que vão criar as primeiras feiras livres, capitalização, vão se monetarizar, né? Vem o mercantilismo, se empoderam mais de dinheiro ainda, mais de poder ainda, né? Para até chegar ao assalto ao poder na Revolução Francesa, assim como já haviam feito em 1580 na Revolução Gloriosa da Inglaterra. Tá? Então, o neoliberalismo, né, é um poder que, né, odeia o comunismo porque são antagônicos. Enquanto um quer, né, expurgar, quer a classe trabalhadora, quer explorar, quer tirar sangue, né, dos mais sofridos, né, o comunismo prega a emancipação humana, né, que seria o fim das classes sociais. Né? Ninguém é melhor do que ninguém, então todos têm direito a viver em dignidade, tá? Diferente do que a gente vê hoje no mundo inteiro. E, como eu falei, não é? A gente chega depois da queda do Muro de Berlim e chegamos, né, depois da pré-histórica Glasnost, infelizmente, a Pandora chamada neoliberalismo, né, que é a concentração maior, né, de riqueza na mão de poucos e o ataque sistemático aos mais pobres, aos menos empoderados, né, aos despossuídos do planeta. Não é? Onde a gente encontra esse tipo de literatura? Né? Hobsbawm vai falar na Era dos Extremos, né? William Shirer, né, vai falar, né, desde do triunfo e a consolidação e a queda do nazismo, né? 2 livros, né, de aproximadamente aí 800 páginas, né? E mais um livro de Eric Hobsbawm, assim como Thompson também fala, né, nas revoluções socialistas da China e da União Soviética, né, que mostra que a covardia que houve, né, e a ingratidão, principalmente de Winston Churchill, né, que condenou, né, através da cortina de ferro o regime comunista, embora o regime comunista tenha evitado, né, que a ilha inglesa fosse afundada pela Luftwaffe, que era a força aérea de
Adolf Hitler, tá? Dizer que, né, os nazistas perderam para o frio é dizer que, né, as pessoas acreditam em Papai Noel, porque os nazistas sabiam o que aconteceu, né, no passado com Napoleão Bonaparte com o frio, né? Então ninguém foi para lá de pijama ou foi para lá de roupinha de praia quando invadiram no inverno soviético. Eles estavam preparados, mas a política planejada de terra arrasada, né, o território muito extenso sem comida, facilitou a resistência, né, soviética e a virada depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, é um desmérito, não é, dizer que a União Soviética não foi a responsável pela vitória. Tanto que o saldo de batalha, não é, os soviéticos estimam-se que perdeu entre 20 a 40 milhões de pessoas, enquanto os Estados Unidos perderam 400 mil soldados, né? A Inglaterra um pouco mais de 300 mil, né? Então, somando-se a tudo, né, o saldo total da Segunda Guerra Mundial dá quase 80 milhões. Metade da população que morreu na Segunda Guerra Mundial eram de russos, 6 milhões de judeus e o resto espalhado pelo mundo inteiro. Ok? Quem gostou, deixa um like, né? Se inscreva no canal, né? Dê sugestões, né? Críticas, e a gente aceita também, né? Novos assuntos para o debate, tá? Então, o gigante liberalismo, ele surge com força a partir daí, né? A partir da Guerra Fria, e se torna, né? Um gigante faminto, né, quando veste a capa do neoliberalismo depois da queda do Muro de Berlim. Ok? Quem gostou, deixa o like e até a próxima.